Nós dirigimos as nossas saudações aos estimados internautas. Muito obrigado pela sua presença desse lado que nos assiste a partir da sua casa. Na verdade, nós dizemos boa tarde, boa noite ou mesmo bom dia, conforme a hora que está ligado ao nosso canal Luona TV. Recordar que este é o programa Opinião Pública, onde discutimos temas de interesse local e nacional, assim como internacional. Hoje, tal como aconteceu na semana passada, vamos debater sobre o impacto das manifestações. Venâncio Mondlane, candidato presidencial do partido Podemos, tem estado a mobilizar os moçambicanos para se manifestarem nas ruas e em outros locais, assim como nas comunidades, para repudiar os resultados das eleições de 9 de outubro de 2024. A alegação é de que os resultados mostram evidentemente que Venâncio Mondlane é o vencedor para a presidência da República de Moçambique e o partido Podemos conseguiu amealhar a maioria de assentos para a Assembleia da República. Na semana passada estivemos aqui com o representante da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, e também estivemos com o comentador permanente e residente aqui no programa Opinião Pública. Então, essa semana nós trazemos aqui o analista político José Henriques Lopes, ele que é residente em Nacala Porto, uma individualidade com uma bagagem bastante reconhecida, com uma carreira já desenhada ao nível da política moçambicana. Já militou no Partido Frelimo, já militou na Renamo e agora é membro do Partido Humanitário de Moçambique. Mas não está aqui a representar o Partido Humanitário de Moçambique. Convidamos-lo como analista político. É através dele e com ele que vamos aqui fazer uma análise sobre o impacto que as manifestações estão a trazer ao nível da política. Ilustre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós, desde já, queremos o saudar, mas também convidá-lo a saudar os internautas, as pessoas que nos assistem a partir de casa. Por favor, diga-nos, tem estado a acompanhar o rumo das manifestações, desde a primeira fase, desde a primeira etapa, até agora, terminou recentemente a fase chamada 4x4, não sei o que isso significa, mas pronto, foi um pouco mais agressivo, comparando com as outras fases que antecederam. Na sua opinião, que impacto as manifestações estão a trazer ao nível da política? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite, de acordo à hora que os estimados internautas estiverem a acompanhar esta conversa. Não diria uma análise política, mas uma conversa de cidadão para cidadão. E indo concretamente ao tema, sobre o impacto da recente revolução, eu apelido da terceira revolução de Moçambique. Por que revolução? Revolução porque traz mudanças na mentalidade, mudanças no trato entre as pessoas, mudanças na forma de gerir o bem público, porque eu quero acreditar, quero crer que mesmo que não venha a ser proclamado o vencedor, o atual, tanto Venâncio, mas todo e qualquer moçambicano que for proclamado pelo Conselho Constitucional provável vencedor das eleições de 2024, eu penso que com esta revolução em curso, a gestão do bem público será diametralmente oposto
aos outros quinquênios, aos outros mandatos. É por isso que digo que esta é uma revolução, a terceira revolução de Moçambique. Porque, se formos ver, a primeira revolução foi a de expulsão dos colonizadores portugueses. Essa dirigida pelo movimento das três frentes que constituídas da Frente de Libertação de Moçambique, né? Que tiveram o seu enfoque na zona norte de Moçambique, principalmente nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, né? Razão pela qual as primeiras zonas libertadas da Frente de Libertação de Moçambique, reparemos, não estou a falar do Partido Frelimo, estou a falar da Frente de Libertação de Moçambique, porque quem libertou Moçambique, quem trouxe a independência para Moçambique, foi a fusão de moçambicanos unidos, né, numa única frente. Mas esses moçambicanos eram moçambicanos oriundos de três movimentos: a UNAMO, a MANO e a UNAMI. O DENAMO, sim. Então constituíram-se em uma única frente para expulsar o colonialismo português. A segunda revolução em Moçambique, na minha modesta opinião, foi a luta pela democracia, que resgatou as liberdades de circulação, liberdades religiosas, porque eu recordo-me muito bem, eu tinha os meus 17, 18 anos, quando começou a revolução, a que denomino por segunda revolução, na primeira etapa, aquela dirigida pela Frente de Libertação de Moçambique, depois de nós atingirmos a independência de Moçambique, o que me marcou bastante para o povo moçambicano foi o termo dito que vive a independência e abaixo Deus. Portanto, éramos ateus. Então, ali foi o fim das liberdades religiosas. Recordo-me muito bem, para alguém ser membro desse partido Frelimo, tinha que dizer que não confessa nenhuma religião, né? Era obrigatório. Era obrigatório, quando se preenchesse as fichas. Foi uma consequência negativa, porque aboliram-se a liberdade de religião. Veio a segunda revolução, essa que denomino por a segunda revolução, que foi para resgatar-se a liberdade de religião, a liberdade de culto, a liberdade de tanto livre trânsito, as liberdades econômicas. Portanto, essa foi a segunda revolução, que se concentrou mais na zona centro, né? Então, este movimento, essa revolta popular, podemos até apelidar assim, está mais concentrada, apesar de o impacto ser a nível nacional, mas está mais concentrada na região sul. Sim, a região sul, que é a chamada a segunda Gorongosa. Sim. Portanto, o impacto para quem não é cego, vê que o impacto é um impacto geral, é um impacto, né, que abrange a todas as camadas: velhos, adultos, jovens, mulheres, todos. Muito bem. As manifestações estão a acontecer num contexto eleitoral, não é? Ou seja, no contexto depois das eleições gerais, não é? Ou seja, eleições presidenciais, eleições legislativas e as eleições das assembleias provinciais. São eleições que podem ser consideradas como históricas, como acabava de dizer, que estão a caracterizar a terceira revolução de Moçambique. Como é que nós podemos olhar o envolvimento de outras organizações não partidárias? Por que eu digo isto? É uma
situação em que mesmo os professores estão a se identificar, por exemplo, no Maputo, nós assistimos pelas redes sociais, professores que se recusaram a controlar os exames finais, sob a alegação de que não concordavam como a polícia estava a atuar contra os manifestantes. Também vimos a Ordem dos Advogados a se manifestar, não na rua, ou seja, sem usar aqueles dísticos de apoio, mas a manifestação aconteceu. Depois também assistimos à deslocação de médicos e outros profissionais da saúde dos seus gabinetes, dos seus locais de trabalho, para a rua. Não é? Tudo isto foi uma manifestação que está inclusa, ou seja, que se envolve nessas manifestações que se podem dizer políticas, ou da crise pós-eleitoral. Não é? Eu gostava de perceber, como analista político, que interpretação os moçambicanos ou nós podemos dar a esse tipo de manifestação, onde começa num circuito político, começa num circuito partidário, mas depois alastra-se para tantos outros grupos sociais, e nós estamos isso a assistir agora. Bom, não queria concordar consigo quando diz que é uma revolução, tem suas razões, mas eu queria permanecer mesmo a chamar de manifestações, mas pronto, chama a minha atenção o fato de todos os moçambicanos, quase todos, estarem a se identificar, cada um a manifestar da sua maneira. Por exemplo, o último exemplo, antes mesmo de dar a palavra, nós notamos os magistrados do Ministério Público. Enquanto a polícia recolhe os manifestantes, enquanto a polícia prende os chamados vândalos, né, aqueles que se fazem à rua, enquanto a polícia prende esses cidadãos, não sei se é legal ou ilegalmente, também não me escuso a trazer aqui uma ideia final, mas a verdade é que há quem está sendo detido. Mas no dia seguinte, 2 dias depois, enquanto forem feitas diligências de averiguação das causas, aí os magistrados soltam, né? As pessoas voltam à rua. Parece-me ser uma outra manifestação dos magistrados. Bem, eu classifico isso sendo uma saturação. Saturação. Portanto, isto a questão começar pelo desastre eleitoral, né, foi o início. Mas o povo está saturado. O povo está sendo dirigido, o povo e o Estado moçambicano está sendo dirigido por um único regime. Né? Então, isto é o que está acontecendo agora, como o seu jornalista está dizendo que isto não é uma revolução, mas eu digo que ser revolução, manifestação, revolta, são apenas uma troca de vocábulos. Apenas são nomes. Sim, troca de vocábulos só, mas na essência, né, a revolta, a manifestação, a revolução visa o quê? A mudança. Né? Por isso mesmo, isto acontece porque as pessoas estão saturadas com o regime. Sim. Se nós formos a ver, né, noutros estados, noutros países, né, não é o único grupo de cidadãos, não é o único grupo de patriotas que dirigem os destinos do Estado, os destinos da pátria. Né? São ciclos. Né? São ciclos. Né? Vamos dar exemplo concreto, a questão da potência colonizadora, Portugal. Portugal, né, é dirigido, o bem público em ciclos de 10 em 10 anos. Ficam um regime, perdura 10 anos, são 2 mandatos, vai para outro regime, há concessões. Né? Uma troca de governação. Sim, então isso eu acho que alavanca o desenvolvimento. Agora, em Moçambique, desde 1975, é que as pessoas estão sendo geridas por uma ala chamada Frente de Libertação de Moçambique. Agora, nem Frente de Libertação, Frelimo, Partido Marxista-Leninista, de cariz socialista. Então,
as pessoas estão cansadas, querem ver outra coisa. Eu vou dar um exemplo mais prático. Eu, por exemplo, sou de profissão, sou professor de carreira, né? E agora que estou desativado da sala de aulas, dedico-me à produção agrícola, né? Então, eu tenho um campo fértil, mas neste campo fértil, né, há safras que eu deixo a terra em poesia, né, para poder produzir mais, né? Então, eu acredito também, modesta parte, os meus concidadãos que militam no Partido Frelimo, né, devem dar oportunidade a outros moçambicanos. Por isso, esse lema de dizer que o país é nosso. É nosso. Nosso não só nós da Frelimo, é de todos. Os da Frelimo, os não da Frelimo, os outros que não têm partidos, devem ter a oportunidade de mostrar o que tem para dar, né, à pátria. Sim, é por isso que de 5 em 5 anos há este ciclo eleitoral. Quando a pessoa não conseguir, quando o grupo não conseguir, né, alavancar o desenvolvimento durante os 5 anos, durante os 10 anos, dá a oportunidade aos grupos de moçambicanos. Então não havendo esta prática em Moçambique, né, né, por isso as pessoas aproveitam-se deste rastilho, né, das eleições para poderem mostrar o quão estão saturados, pela forma como estão a gerir o bem público. Aliás, há uma entrevista que fiz ainda com o Bona TV, onde eu dizia, olha, não faz sentido que um grupo de moçambicanos se outorgue eternamente, que são os bons gestores. Não é possível. É preciso dar oportunidade aos outros moçambicanos. Se recorda. Então, é o que se passa agora. Eu dizia também, nesse período, que, olha, as manifestações não deveriam só ocorrer após as eleições. Deveriam ocorrer-se, né, em cada fase eleitoral que se observar um atropelo. Vou falar a partir de... Porque o processo eleitoral começa com a formação das instituições, a criação e a instalação das instituições. Vamos ver a composição dos órgãos eleitorais e dos TAI. É um acidente, né? Apesar de que participam lá sociedade civil, até a sociedade civil não tem palavra, né? Porque a maioria dos que compõem os órgãos eleitorais são provenientes de um único partido. É um acidente. Devia haver manifestação sobre este fenômeno. Vamos à fase de educação cívica. Deixa a desejar. Educação cívica para o recenseamento, deixa a desejar. Devia haver também os atores políticos, né? Deviam observar isto, corrigir esta parte. Vamos a outra fase do processo eleitoral, que é a fase do recenseamento, né? O recenseamento há também um desastre. Os atores políticos deviam observar, deviam fazer a tal manifestação ou a tal revolução nesta fase, não devia deixar passar para outra etapa, que é a etapa de votação, né, sem corrigir esta etapa, a etapa de recenseamento eleitoral, mas deixaram passar. Vamos às eleições, a montagem das brigadas para a votação, também um problema sério,
Por quê? Porque vão só membros de um único partido. É que podem ser os seus membros, que se outorgam para serem presidentes de mesa da Assembleia de Voto ou vice-presidentes, né? Ou os primeiros escrutinadores, né? São esses que provocam problemas, porque são esses os autores dos enchimentos, né? Se formos ver também a educação patriótica, os partidos políticos ou os movimentos, o grupo de cidadãos deviam dar educação patriótica, educação cívica patriótica aos cidadãos, eleitores. Por quê? Quando você não educa os seus militantes, falo de militantes de todas as frentes, né? Então, entrega, não educa, olha, a fase de votação é um eleitor, um voto, um boletim de voto, ou 3 boletins de voto, mediante as urnas. E permita-se que haja eleitores que trazem 6, 7, 8 boletins de voto. Então, isso também é a falta de educação cívica patriótica, educação cívica de cidadania, que é um déficit. Devemos também refletirmos sobre esse fenômeno. Portanto, esta fase que está agora em voga, que é a fase de reclamar resultados, é o acumular de outras fases negativas do processo eleitoral cujo os atores políticos deixaram passar. Exato. Fomos assistindo e depois as pessoas agora estão a sentir que estão engasgadas. Por exemplo, indo para outra índole de análise, vamos verificar agora sobre os partidos políticos de oposição. Nos partidos políticos de oposição, o que verifico atualmente é o seguinte, é que os líderes da oposição moçambicana estão divididos. Sim. Eu já queria fazer essa pergunta, ou seja, para ter essa sua opinião ou comentário, gostaria de perceber, diante de todas essas fases, segundo a sua explanação aqui, todas essas fases erradas que depois podiam, não é, suscitar aqui uma manifestação por conta das irregularidades que caracterizam todo o processo. Ainda que isso esteja a acontecer, como que a Frelimo consegue, não é, trabalhar para contrariar a vontade popular, se mesmo lá nas salas de votação estão lá delegados de candidatura de quase todos os partidos políticos, estão lá observadores, estão lá jornalistas, estão lá até sociedade civil. Como que a Frelimo consegue trabalhar para contrariar essa vontade popular, como se diz? Bem, se for verificar, é que sobre os delegados de candidatura, há problemas. Sim. Porque nem todos os partidos são dadas a oportunidade de credenciar os seus delegados de candidatura. E depois também, nem todos os partidos têm a oportunidade de recrutar, né, aqueles que são verdadeiramente pessoas idôneas, pessoas que conhecem a matéria. A lei eleitoral. A lei eleitoral não é dominada por todos, observadores. Não é dominada por todos aqueles que são atores das eleições, né? Sim, que são ativistas. Não conhecem, né? Por quê? Quando muita gente participa nessa questão de eleições por causa de fome, vão ali por causa do umbigo. Sim. Mais nada. Sim. Não conhecem a lei eleitoral, que é a base. Não conhecem. Sim. E isto a culpa é do gestor do Estado. Porque fazem as leis, não se divulgam antecipadamente. Sim.
devia haver nas escolas uma disciplina que fosse, não sei qual seria o nome dessa disciplina, mas talvez, né, mas que fosse dedicada ao ensino, interpretação das leis que são aprovadas pela Assembleia da República. Sim, e demais órgãos, né? Principalmente a Constituição da República. Nem todos nós dominamos. Tá? Muitos cidadãos não conhecem os seus direitos. O direito da liberdade de expressão que estamos a ter agora. Há muitos que não veem. A questão que... Eu sei que poderíamos ter aqui outros convidados, mas há algum convidado que diz que não pode vir aqui porque o espaço é de alguém que é de outro partido. Sinceramente. Isso é falta de cidadania, é falta de cultura, de cidadania, de patriotismo. Sim, isso é falta. E é o acatar a tal liberdade de opinião, a tal liberdade de expressão. Sim, então é isso. Nós estamos aqui a apresentar a Opinião Pública, esta a 4ª edição. Esta semana voltamos a discutir sobre o impacto das manifestações, podemos dizer políticas e sociais, porque pronto, nascem de um fato político e acaba afetando todo um sistema que permite o funcionamento da nossa sociedade, a sociedade moçambicana. No entanto, agora nós vamos para o intervalo, vamos tomar café, não é? E também deixar espaço para os nossos parceiros para publicitarem suas marcas, seus produtos, suas empresas, e também é do mesmo modo que convido a si, caro internauta, caro empresário que nos assiste, para fazer o mesmo no sentido de aproximar a ONA TV, e aqui a Opinião Pública tem um espaço para vender o seu peixe. Então, nós vamos ao intervalo e voltamos já. ONA Mídia, um canal do cidadão. Quer denunciar alguma injustiça? Quer reportar uma irregularidade no seu bairro? Ou precisa da cobertura da equipa da ONA Mídia no seu evento? Ligue-nos através do 87 17 07 230. ONA Mídia, a visão do desenvolvimento. Amnésia geográfica, o bulldozer. Yeah, estamos juntos, meus grupos favoritos: Malta LZ Camp, Trio Fame, Tropas do QU, WNS Magnésio, Cyclone Squad, meus cousins do Rap Game, Malta IV, K9 Mega Junior. Tenho backup nessa merda, experimentem tentar, será click, click, pow. Shout out também para os putos da nova. Está a visitar a cidade de Nacala Porto e deseja alojamento para se sentir à vontade como se estivesse em sua casa? Estamos aqui para o seu atendimento. Prestamos serviço de restaurante e bar. Temos ainda espaços para eventos como casamento, batizados, aniversários, baile de estudantes e muito mais. Contacte-nos através de 87 46 84 42 0. Estamos localizados no cruzamento da estrada que dá acesso ao Hospital Geral de Nacala. Somos Complexo Kwanza. Muito bem, caros internautas, depois deste intervalo, nós voltamos para a segunda e última parte do programa Opinião Pública, aqui na ONA TV. No entanto, estamos aqui a discutir sobre o impacto das manifestações. Hoje contamos com a presença aqui nos estúdios do analista político José Henriques Lopes, ele que tem uma reconhecida bagagem ao nível da política, e é com ele que estamos aqui a analisar como é que as manifestações estão a dar impacto para a área política de Moçambique. E
Ilustre, muito obrigado. Bem-vindo de volta para a opinião pública. E agora estamos na segunda parte. Diante de todas as situações, todo o contexto que fez aqui menção em relação aos preparativos do processo eleitoral. Dizemos isso à indicação das instituições, dos órgãos, incluindo dos delegados de candidatura, não é? Olhando para tudo isto, é possível suplantar a Frelimo em Moçambique? Não há nada impossível. O que é necessário é acreditar e ter coragem e ter a unidade. Por exemplo, o que eu sinto que o que torna difícil, né, é por parte da liderança dos partidos políticos da oposição. Exato. Ainda não se reencontraram. Os políticos da oposição. Os líderes, a liderança. Sim, não se reencontrou. Por quê? Não se reencontraram na definição do alvo. Perderam o foco. Sim, perdem o foco. Por quê? O que se assiste atualmente, por causa desta fase, dessa crise eleitoral, né? O que se assiste, e os comentários, o que as comunidades dizem, comunidade estudada, comunidade não estudada, né? Tem essa sorte de dar com todas as camadas sociais. Né? O que eles acreditam é que alguma liderança da oposição, não vou mencionar qual, é que só está preocupada em tomar café com o partido no poder, né? No sentido de puxar a brasa para a sua sardinha, né? E combater o outro elemento da oposição. Mais concretamente, estão a tomar café com a Frelimo, combatendo o Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane iniciou esta luta, iniciou as manifestações políticas de repúdio às eleições de 9 de outubro de 2024. No entanto, existem situações que tudo indica que está sendo suportado por cidadãos considerados de vândalos, não é? Porque as suas manifestações são mais violentas, saqueiam bens, destroem propriedades públicas e privadas. Como analista político, como é que interpreta essas manifestações? É o cansaço, repito, cansaço. As pessoas são saturadas. Sim. Esse termo de vândalos, terroristas, turras, bandidos armados, são formas, são nomes que se dão às pessoas que não alinham, que não têm o mesmo alinhamento com o sujeito do gestor que tem a gestão pública em dia, né? Com o governo do dia. Então, porque é o governo do dia que apelida esses nomes. Eles também, o tal governo do dia, os membros do atual governo do dia, esquece-se também que foram chamados de turras. Sim. Mas foram turras, foram não sei o quê, libertaram o país, como turras. Né? Por isso digo assim, classifico isso como saturação. Por estarmos a ser dirigidos por um único sistema que tem um cariz ideológico, que esse cariz ideológico na atual fase, na atual década, no atual século, né, já está ultrapassado. Exato. Sim. É possível, Venâncio Mondlane, fazer esta luta sem manifestações? Sem, por exemplo, optar pela via das manifestações? Manifestação, a revolução, revolta são estratégias, são caminhos, né, que Deus, né, infunde nas pessoas para se atingir um determinado algo. Para mim, não me preocupo que nome damos à atual fase.
né? O que me preocupa para mim, como cidadão, como nacionalista, é a falta de definição de um foco por parte da direção da oposição, de todos os líderes da oposição. Quer dizer que os outros partidos deviam apoiar o Venâncio Mondlane? Não estou a dizer isso, estou a dizer que não definiram foco. Sim, não. Foco qual é? É a alternância do poder. Todos deviam lutar de forma unida para se tirar o regime atual, o regime vigente. Este é foco. Por que se perde o foco? Por causa disso. Como? Estômago. Sim, estômago, umbigo. São lutas estomacais, mais nada. Sim. Não vejo outra coisa. São lutas estomacais. Sim. Falta a educação cívico-político-patriótica. Sim. Definir o... Eu continuo a dizer, a Frelimo não é inimiga. O atual regime não é inimigo dos moçambicanos, só adversário. E como adversários políticos, como adversários de forma de gerir o bem público, então isso é que todos nós somos humanos. Sim. Devemos encarar como humanos. Temos que ter um tratamento humano. O apelo que eu dou como últimas considerações é que a oposição deve se reencontrar. Se vão apoiar o Venâncio, se não apoiam o Venâncio, mas devem deixar fazer luta entre eles. Sim. Para ver quem come mais, quem bebe mais, quem toma mais café com a Frelimo. Sim, é isto. No entanto, estou preocupado por já aproveitar a sua presença aqui no programa Opinião Pública. O impacto das manifestações hoje. Gostava de perceber do seu ponto de vista. Que política, que tipo de democracia nós teremos em Moçambique daqui para frente? Teremos uma democracia real. Democracia real não cópia. Não cópia da democracia de outros países. Sim. Como é que se caracteriza a democracia real? A democracia real é dando a César o que é de César. Exato. Sim, só dar a César o que é de César. Sim. Dar o poder a quem o povo confiou nesta fase. Sim. E não temer pelas represálias. Sim. O que eu sinto aqui é o temor. As pessoas têm medo, os atuais gestores têm medo de perder as benesses que abocanharam-se à custa dos pobres. Exato. Há muita coisa que entra em Moçambique, né, em nome do povo, mas que não chega ao povo. Eu sou professor. Né? Eu sinto quando vejo o aluno mal instruído, quando vejo o aluno sentado no soalho, com tanta madeira. Eu sinto quando os professores têm que fazer revolta, devem manifestar-se por causa de exíguo salário, de horas extras. O que são horas extras? Sim. É isto. A falta de dar ao César o que é de César. O que custa de 25 a 30 pagar o professor? De 3 em 3 meses dar ao professor o seu direito de horas extras. Não custa nada. Sim. Sim. Só na Cala Porto pode pagar professores de toda a província. Só as atividades econômicas de Nacala Porto, do distrito de Nacala Porto, do porto de Nacala, podem pagar muito bem salários aos professores, aos enfermeiros, aos médicos. E por que isso não se faz? Sim, estão preocupadas em ter mansões em Dubai, um moçambicano. Este é patriotismo isto? Tirar o dinheiro de Moçambique para investir. Felizmente, nesta minha carreira política, Deus deu oportunidade de visitar Portugal. Sim.
como deputado da Assembleia da República, fui em missão parlamentar em Lisboa. Olha, de Boetas, sinceramente, olha, Lopes, aquele prédio é de um dirigente teu. Sinceramente, por que não fazer esse prédio cá em Moçambique? Investir em Moçambique. Tira o dinheiro daqui para investir fora. O que é isto? É patriotismo? Isso é falta de patriotismo. Então é isso que os outros não querem. Eu conheço dirigentes, não preciso apontar os nomes, têm propriedade naquela velha, hectares de terra, não são trabalhadas. Você pergunta, isto aqui é do X fulano, é do Beltrano, mas ele está lá. Não está a explorar as terras. Não está a explorar. Em contrapartida, tem população que não consegue produzir porque não tem mais chão. Que tem de andar quilômetros e quilômetros a pé para encontrar uma zona fértil para poder plantar a sua mandioca, o seu amendoim. Isto é doloroso. Então vamos dar oportunidade, né? Dando a César o que é de César. Muito obrigado. Nós, assim que fizemos o programa Opinião Pública, vamos desde já convidar os que nos assistem, os internautas, a deixarem os seus comentários logo abaixo deste vídeo para nos ajudar a crescer e partilhar também o link para com seus amigos, familiares e conhecidos, para que também eles tenham a oportunidade de acompanhar tudo quanto tem desenrolado aqui no nosso programa e no canal Wona TV. Deixa lembrar, caro internauta, que nós estamos a transmitir a partir de Natal a Porto, a primeira zona econômica especial de Moçambique. É a partir daqui que nós discutimos ideias, discutimos assuntos de interesse local, nacional e, quiçá, internacional. Por ora, ficamos por aqui com promessas de voltarmos na próxima semana com mais um tema de interesse. Por isso, não deixe de acompanhar sempre as nossas atualizações para continuar a ficar informado. Muito obrigado pelo calor da sua audiência e dispensamos desde já com muito canimambo. Obrigado e koshukuru. Asante sana.